Olá, irmãos, a paz do Senhor e Yahushua Mashiach, o Eterno é a nossa salvação. Glória a Deus. Amém. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante nos nossos dias atuais. Eu quero falar com os irmãos sobre a educação das crianças, o que esse sistema podre, satânico, está fazendo contra as crianças, os jovens, por meio da escola. O que realmente elas estão aprendendo lá? Você que é mãe, você que é pai, já se fez essa pergunta? O que meu filho ou filha está aprendendo na escola, além de aprender a ler e a escrever? Os valores morais são passados dos pais para os filhos, e por isso a palavra do Eterno nos diz, Provérbios 22, versículo 6. Ajude seu filho a formar bons hábitos enquanto ainda é pequeno. Assim ele não abandonará o bom caminho, mesmo depois de adulto. Vocês, como pais, têm feito isso? Têm mesmo se empenhado a ajudar o seu filho, a sua filha, a aprender bons hábitos? A Revolução Industrial trouxe, sim, muitos benefícios, mas também trouxe muitos malefícios. E eu quero citar um desses malefícios. Algumas mulheres, talvez uma grande parte, pode sim discordar comigo, mas o fato é que com a saída da mulher de casa para o trabalho, isso trouxe um abalo forte, desastroso para a família. E foi na segunda Revolução Industrial quando ocorreu a incorporação da mão de obra feminina em massa na indústria. Eu vou falar aqui a minha experiência pessoal. Eu fui criada com meu pai trabalhando fora de casa e minha mãe dentro de casa, cuidando dos afazeres do lar, de mim e também da minha irmã. E, irmãos, como isso foi maravilhoso, como foi importante ter a presença dela ali conosco, cuidando de nós pessoalmente. Eu chegava da escola, o almoço estava quentinho em cima da mesa, minhas roupas cheirosas, bem passadas. E se eu caísse e me machucasse, minha mãe era a primeira a me socorrer. Eu sabia que ela estava ali, pronta a me dar o primeiro suporte. E como ter ela ali cuidando de mim, da minha irmã, foi também extremamente importante para o nosso desenvolvimento em todos os sentidos. Meu pai trabalhando fora de casa e minha mãe trabalhando dentro de casa. E encontramos esse equilíbrio na palavra de Deus, essa divisão de tarefas entre o macho e a fêmea na palavra do nosso Criador e Salvador. Vamos ler o que diz as Sagradas Escrituras no capítulo 2 do livro de Tito, a partir do versículo 3. Quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos a serem sensatas, honestas, boas donas de casa. Vou repetir: boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, irmãos, o trabalho ideal para você que é esposa e também mãe é cuidar da sua família, estar ocupada em casa. Cuidar do seu marido e dos seus filhos requer tempo e dedicação. E as mulheres que trabalham fora de casa acabam ficando sobrecarregadas quando tentam fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu vejo que muitas ficam perdidas e com o psicológico abalado, se questionando se realmente é uma boa mãe por ter deixado sua criança de 3 anos na creche, por exemplo. Infelizmente,
Hoje, uma culpa, né, desse problema aí também, são de que muitos homens não querem cumprir o papel de provedor da sua família. Ficam esperando o vaso mais frágil ir buscar o pão. Homem moderno e atual de hoje. Se a sua mãe, se o seu pai ou o seu líder espiritual não te ensinou sobre isso, aprenda com a palavra de Deus. Você precisa ser o provedor da sua família. Você precisa ser o provedor da sua esposa, o provedor dos seus filhos e até dos seus animais, se você tiver. E não pode deixar faltar nada para eles. Deus confiou a você, homem, macho, essa missão. E olha o que ele disse para Adão. Gênesis 3, versículo 17 ao 19, irmãos. E Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela, a terra, produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Agora preste atenção, irmãos. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Aprendemos que o homem precisa tratar a sua esposa com benevolência, ou seja, dando a ela tudo o que ela merece, em todos os aspectos de um casamento. E está escrito: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. 1 Coríntios 7, versículo 3. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios 5, 28, 29. Eu vou repetir porque muitos homens estão precisando ouvir este versículo bíblico. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Você e a sua esposa são uma só carne. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Efésios 5, 28, versículo 29. Esses são um dos papéis mais importantes do macho e da fêmea, que servem como uma proteção para a família, o bem-estar do casal e também dos filhos. O homem trazendo de fora, né, o sustento para a sua família, e a mulher dentro de casa, ali suprindo, né, as necessidades da família, ocupada com os afazeres do lar. A sabedoria que vem de Deus, irmãos, é muito preciosa. É muito preciosa para quem sabe ouvir e colocar em prática. E está escrito, Provérbios 2, versículo 6. Pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Irmãos, esses dias eu recebi em meu WhatsApp um vídeo onde mostra, né, uma mãe indignada, revoltada e com razão ao ver que na escola em que a filha dela estuda, um partido de esquerda estava lá fazendo campanha política para as crianças e adolescentes, ensinando eles a serem contra o atual presidente da nossa República. Lembrando, irmãos, que, para mim, o sistema político é uma grande ilusão. Esquerda, direita,
no meu entendimento, servem ao mesmo Senhor com S minúsculo. Depois vocês procuram aqui no meu canal o vídeo onde eu falo melhor sobre isso. E o título desse vídeo, que está aqui no meu canal do YouTube, é A Ilusão do Sistema Político. Mas o fato, irmãos, de forma bem resumida e simples, para melhor compreensão, a escola que veio, que surgiu, tirou as crianças de dentro de casa e foi planejada com esse real propósito, criar nossos filhos submissos ao Estado e aos seus interesses, como se o Estado fosse o poder máximo supremo, substituindo assim Deus, o nosso Criador, que é soberano sobre o bem e sobre o mal. Na escola, os nossos filhos vão passar por uma verdadeira lavagem cerebral. Muitos valores que vocês, pais, custaram passar para os seus filhos na escola, esses valores serão roubados por professores que não temem ao Deus único e verdadeiro, e também por coleguinhas dos seus filhos que não aprenderam a respeitar os seus pais dentro de casa. Se você não sabe o que é lavagem cerebral, eu vou explicar de uma forma simples. Reforma de pensamento ou reeducação é qualquer esforço constituído visando a mudar certas atitudes e crenças de uma pessoa. Você que é cristão e tenta ensinar o seu filho a palavra de Deus, imagina o estrago que é em deixá-lo por 4 ou 5 horas sentado em uma cadeira, ouvindo de um professor ateu a mesma coisa. O exercício da repetição. Deus não existe, Deus não existe. Isso é muito triste. É muito triste ver professores que se dizem cristãos ensinando as crianças sobre a teoria da evolução, o darwinismo. E na escola vão encher a cabeça da criança de incredulidade, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu me importo com isso e eu fico angustiada. Por isso, eu desisti de cursar pedagogia, queridos irmãos. Eu cursava pedagogia, eu queria ser uma professora, mas eu desisti. Na faculdade, eu percebi que para ser um pedagogo, você precisa aprender muitas teorias sobre educação que vêm de filósofos que não estavam nem aí para o eterno Deus, nem aí com os valores ou princípios morais da palavra de Deus. Como serva de Yehoshua, como poderia eu ser uma boa professora se grande parte dos meus estudos saíam de pensamentos de homens incrédulos, homens raivosos, filósofos estúpidos? O que é a verdadeira educação para as nossas crianças, irmãos? A Bíblia, as Sagradas Escrituras têm essa resposta, têm essa direção para você que é pai e mãe. Se você é pai ou mãe, escute bem o que vou lhes dizer. Guarde essa palavra em seu coração como um tesouro. Não há ninguém melhor para ensinar o seu amado filho do que você mesmo. Vou repetir. Se você ama o seu filho, se você zela por ele, se você se preocupa com a alma, com o espírito dele, neste mundo caído e perverso, não há ninguém melhor do que você, pai e mãe, para ensinar ao seu filho o que é educação, princípios, valores. Deus, o nosso Pai, já nos deu a direção. E mediante a esses versículos que eu vou ler para vocês, irmãos, é que eu chego à conclusão de que meu filho, quando ele crescer, ele vai fazer o homeschooling. E eu sou a favor do homeschooling. E para quem ainda não sabe o que é homeschooling, eu peço que, por favor, irmãos, procurem saber mais a respeito disso.
Irmãos, ouçam o que a palavra do Eterno nos diz. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles, quando estiverdes sentados em casa, e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Vou repetir, irmãos. Ensinai os mandamentos do Senhor aos vossos filhos, conversando acerca deles quando estiverdes sentados em casa e nos momentos em que estiverdes andando pelos caminhos, ao deitardes e quando vos levantardes para um novo dia. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19. Tu as ensinarás com todo o zelo e perseverança a teus filhos. Conversarás sobre as Escrituras quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 7. Fiquem na paz, irmãos.